Número 6. Sobre o cheio e o vazio. Reflexão. Descubra e explore as fraquezas do inimigo, enquanto protege as próprias vulnerabilidades. Os que se antecipam, se preparam, chegam primeiro ao campo de batalha, e esperam ao adversário, estão em posição descansada. Os que chegam por último, ao campo de batalha, e os que de improviso iniciam a luta, acabam esgotados. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles, e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Se fazes com que os adversários venham a ti para combater, tua força estará sempre vazia. Se não sais a combater, tua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os demais, e de encher-te a ti mesmo. O que impulsiona os adversários a vir até a ti, por conta própria, é a ilusória perspectiva de ganhar. O que desanima os adversários de ir até a ti, é a probabilidade de sofrer danos. Quando os adversários estão em posição favorável, deves cansá-los. Quando estão bem alimentados, cortar os mantimentos. Quando estão descansando, fazer que se ponham em movimento. Ataque inesperadamente, fazendo que os adversários se esgotem, correndo para salvar suas vidas. Interrompa suas provisões, arrase seus campos e corte suas vias de abastecimento. Apareça em lugares críticos e ataque donde menos te espera, fazendo que tenham que acudir ao resgate. Apareça onde não possam ir, dirija-te até onde menos esperem. Para deslocar-te centenas de quilômetros, sem cansaço, atravesse por terras despovoadas. Atacar um espaço aberto não significa só um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não seja estrita, e o lugar não esteja bem guardado, os inimigos se dispersarão ante ti, como se estivesses atravessando um território despovoado. Para tomar infalivelmente o que atacas, ataca donde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defende onde não há ataque. Assim, no caso dos que são especialistas em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando se cumprem as instruções, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas. Devem os planos e preparativos para a defesa ser implantados com firmeza, sendo tão reservados que não se revelam as estratégias de nenhuma forma, e os adversários se sentem inseguros, e sua inteligência não lhes servirá para nada. Sê extremadamente sutil e discreto, até o ponto de não ter forma. Sê completamente misterioso e confidencial, até o ponto de ser silencioso. Desta maneira poderás dirigir o destino de teus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, arremete por seus pontos débeis. Para retirar-te, de maneira esquiva, sê mais rápido que eles. As situações militares se baseiam na velocidade, chegue como o vento, mova-te como o relâmpago, e os adversários não poderão vencer-te. Portanto, quando entrar em batalha, inclusive se o adversário já está entrincheirado, em posição defensiva, não pode evitar a luta, atacas no lugar que deve acudir irremediavelmente ao resgate. Quando não queiras entrar em batalha, inclusive se traçaste uma linha no terreno que queres conservar, o adversário não pode combater contigo, porque lhe dás uma falsa pista. Isto significa que quando os adversários chegarem para atacar-te, não lutes com eles, a não ser que estabeleças uma mudança estratégica, para confundi-los e enchê-los de incertezas. Por conseguinte, quando induzes outros a efetuar uma formação, enquanto tu mesmo permaneces sem forma, estarás concentrado, enquanto que teu adversário estará dividido. Faça que os adversários vejam como extraordinário o que é ordinário para ti, faça que vejam como ordinário o que é extraordinário para ti. Isto é induzir o inimigo a efetuar uma formação. Uma vez vista essa nova formação do adversário, concentra tuas tropas contra ele. Como tua formação não está à vista, o adversário dividirá seguramente suas forças. Quando estás concentrado formando uma só força, e o inimigo está dividido em 10, estás atacando uma concentração de 1 contra 10, assim tuas forças superam as suas. Se podes atacar a uns poucos soldados, com muitos, desanimarás o número de teus adversários. Quando estás fortemente entrincheirado, estás forte atrás de boas barricadas, e não deixas filtrar nenhuma informação sobre tuas forças, sai fora sem formação precisa, ataca e conquista de maneira irrestrita. O inimigo não deve conhecer onde tu pensas liberar a batalha, porque quando não se conhece, o inimigo destaca muitos postos de vigilância,
E no momento que se estabelecem numerosos postos, só tens que combater contra pequenas unidades. Assim, quando sua vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa, e quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações de sua ala direita significarão carência em sua ala esquerda. As preparações por todas as partes significará ser vulnerável por todas as partes. Isto significa que, quando as tropas estão de guarda em muitos lugares, estão forçosamente espalhadas em pequenas unidades. Quando se dispõe de poucos soldados se está na defensiva, contra o adversário, aquele que dispõe de muitos soldados, faz que o inimigo tenha que defender-se. Quanto mais defesas induzires para teu inimigo adotar, mais debilitado ele ficará. Assim, se conheces o lugar e a data da batalha, podes acudir a ela, mesmo que estejas a 1000 quilômetros de distância. Se não conheces o lugar e a data da batalha, então teu flanco esquerdo não pode salvar ao direito, tua vanguarda não pode salvar a tua retaguarda, e tua retaguarda não pode salvar a tua vanguarda, nem mesmo em um território de umas poucas dezenas de quilômetros. Se tens muitas mais tropas que os demais, como pode ajudar-te este fator, para obter a vitória? Se não conheces o lugar e a data da batalha, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas que as deles, como pode saber se vais ganhar ou perder? Assim, se diz que a vitória pode ser criada. Se fazes que os seus adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. Inclusive se os inimigos são numerosos, podes fazer que não entrem em combate. Portanto, faz tua valoração sobre eles, para averiguar seus planos e determinar que estratégia pode ter êxito, e qual os incitará à ação, para assim, tu descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos, e descansa. Faça algo por ou contra eles, para ter a sua atenção, de maneira que possas atraí-los e descobrir seus hábitos de comportamento, de ataque e de defesa. Induza-os a adotar formações específicas, para conhecer seus pontos fracos. Isto significa utilizar muitos métodos, para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas formas de resposta para ti. Depois de tê-las observado, haja em consequência, de maneira que pode saber que classe de situações significam vida, e quais significam morte. Teste-os para averiguar seus pontos fortes e seus pontos débeis. Portanto, o ponto final da formação de um exército é chegar a não formar. Quando não tens forma, os informadores não podem descobrir nada, já que a informação não pode criar uma estratégia. Uma vez que não tens forma perceptível, não deixas pegadas que possam ser seguidas, os informadores não encontram nenhuma fresta por onde olhar. E os que estão a cargo da planificação, não podem estabelecer nenhum plano realizável. A vitória sobre multidões, mediante formações precisas, deve ser desconhecida das multidões. Todo mundo pode conhecer a forma que resultou em vencedor, porém ninguém pode conhecer a forma que assegurou a vitória. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, ela adapta sua forma, continuamente. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir as estratégias prévias, para obter a vitória. Para consegui-la, deves adaptar-te desde o princípio a qualquer formação que os adversários possam adotar. As formações são como a água, a natureza da água é evitar o alto e ir para baixo. Assim, a natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio. O fluxo da água está determinado pela terra, a vitória vem determinada pelo adversário. Assim, um exército não tem formação constante, o mesmo que a água não tem forma constante, se chama gênio, a capacidade de obter a vitória, caminhando e adaptando-se segundo o inimigo.